Palavra que o Anderson trouxe, né? E eu estava falando para as pessoas que eu me alegrei muito nesse Hebron, porque normalmente a gente tem muita adoração, é a adoração que a gente dá uma ênfase maior, e a gente participa bastante e tal, né? Mas eu falei que esse Hebron para mim foi marcado pela palavra. Por quê? Primeiro que eu falei assim que até a fisionomia dos ministérios eu achei bem diferente, sabe? Eles tinham um semblante assim, descansado, um semblante que não estava carregado nem pesado, e toda a palavra foi muito objetiva. Para vocês terem uma ideia, as palavras, a que foi maior foi a de sábado de manhã, que o Anderson disse assim: gente, até aqui que eu posso terminar. E aí começou um fala, outro fala, outro fala, outro fala. Foi um jogo, né? Eu falo que foi assim, não era nem um ping-pong, era um jogo de basquete, de vôlei, que a bola não caía, mas estava sendo compartilhada uma palavra tremenda. No sábado, na sexta-feira à noite, bom, nós começamos o Hebron com os pré-adolescentes, né? Que tinha uma só Letícia, de São Paulo. Mas a Anne foi e ela disse o seguinte: toda vez que a gente começa de pré-adolescente, começa-se com uma ceia. Então nós tivemos ceia na quinta-feira à noite e tivemos uma adoração e depois foi um bate-papo, foi um compartilhar de experiência, foi assim, declarar a palavra, o que cada um esperava, o que cada um estava desejoso, e principalmente em relação aos adolescentes, porque eles iam iniciar, tinha só Letícia, então a gente, para vocês terem uma ideia, foi na cozinha. Nós não fomos para nenhum lugar, foi ali na cozinha mesmo que a gente fez. Aí depois, na sexta-feira à noite, o Carlinhos trouxe uma palavra e ele falou assim: olha, eu vou falar sobre o princípio do reino. Né? Aí ele falou assim: vou começar com uma pergunta. Por que vocês acham que Davi alcançou o favor e a bênção de Deus quando ele precisou? Aí ele lançou a pergunta: e o que você diria que é? O que você acha que Davi alcançou a bênção quando ele precisou? Como era Davi? Qual que você acha que é uma característica dele que por isso ele alcançou a bênção de Deus? Coração. Coração, o que mais? Um adorador, não é? Um homem que foi fiel a Deus. Aí ele falou assim: ó, isto é uma pequena conversa de coração aberto. Ele falou: não vou pregar. Aí ele falou assim, que tudo bem, Davi era um homem que tinha um coração quebrantado, um adorador. Mas uma coisa, ele falou assim, que normalmente a gente não fala de Davi e que ele alcançou muito de Deus, é porque ele era misericordioso. Então, ele disse assim, ó, porque a misericórdia de Deus nos alcançou, nós precisamos ser misericordiosos. Aí, ênfase, você quer continuar desfrutando da misericórdia de Deus? Você tem que ser misericordioso. Ninguém dá valor para misericórdia até o dia em que você precisa da misericórdia. Ninguém fala muito, mas o dia em que você precisa, ela é super importante. Se tivéssemos consciência
nós iríamos exercer misericórdia o tempo todo. Então aí ele vem falar o exemplo de Davi e Saul. Então ele falou assim, ele contou um pouquinho, né, da história. Por quê? Saul, quando começou a perseguir Davi, e Davi foi para a caverna com alguns homens, Saul foi atrás e Saul chegou num lugar em que ele estava perto da caverna. Por quê? Porque fala que Saul queria aliviar suas vísceras. Então o que é? Ele queria fazer o número 2. E como que era? Ele entrou na caverna. E ele entrou na caverna em que Davi estava escondido com seus olhos. E ele não viu. Diz que quando ele estava lá agachado, o que Davi fez? Ele com seus homens. A princípio, Davi foi para matar Saul. Só que quando ele chegou para matar Saul, assim, epa, mas eu vou fazer justiça no lugar de Deus? Vou pôr a mão no homem de Deus? Então ele foi e cortou a orla da roupa de Saul e voltou a se esconder. Quando Saul saiu da caverna, ele virou e falou: ó, Saul, eu exerci misericórdia com você, ó. Eu podia ter acabado com você, tá vendo? Ó a orla da sua roupa. Mas eu não vou fazer isso. Então, o que acontece? Esse espírito que havia em Davi não era que ele exercia misericórdia por alguém. Não. Ele adquiriu um espírito misericordioso. Porque, que nem disse, se ele fosse matar Saul, alguém acharia que ele estaria errado. Ele não perseguiu Saul. Ele não foi atrás de Saul. Mas Saul foi atrás dele para matar. Saul sim tinha a intenção de matar. E fez de tudo para conseguir isso. E as 2 vezes em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, que foi nessa caverna, e depois, lembra quando fala que Deus deu um sono profundo no exército de Saul, que dormiu ele, dormiu o moço dele? É que nem ele virou e falou assim: escuta, gente, mas o moço está lá para cuidar. Como é que o moço também dormiu? Que entrou Davi com o seu moço, com vários homens do seu exército. Quando chegou, Saul estava dormindo. O moço dele falou assim: ó, mata. Ó, tem a lança dele aqui. Pega a lança dele e mata ele. Porque assim acaba o seu problema. Ele falou: não, eu não vou matar o ungido de Deus. Eu não vou fazer justiça no lugar de Deus. Aí a gente fica pensando, né? Quantas vezes nós queremos fazer justiça no lugar de Deus? Não, mas isso está errado. Isso é pecado. Isso, Deus não está nisso. Será que Deus estava ali em Saul para perseguir Davi? Mas nem assim Davi se levantou contra Saul. Por quê? Porque ele tinha adquirido uma característica de Deus, que é ser misericordioso. E é isso que nós temos que adquirir nesses dias. Eu fui estudar essa lição, né? Assim, deixa lá dar uma estudadinha, que é dos princípios, que são os misericordiosos. E ele diz o seguinte: só é misericordioso quem alcançou a graça de Deus. Se você não tiver a graça de Deus, você não vai ser misericordioso. Sabe? Porque ser misericordioso não é eu ter dó de alguém, é eu ter pena de alguém e ajudar alguém em algum tempo. Ser misericordioso é não escolher nenhuma pessoa e socorrer a todas. É não escolher quem eu vou beneficiar.
é beneficiar sem escolha, independente de quem é a pessoa. Aí ele deu outro exemplo. Um outro exemplo, ele falou assim, de quando Jesus estava com aquela mulher prostituta, todo mundo querendo apedrejar, e depois ele falou assim, ó, vai e não peques mais. Olha a misericórdia que Jesus exerceu com aquela mulher. Tremenda. Ele falou assim, se eles não te julgam, eu também não vou te julgar. Sabe, ele se pôs no mesmo patamar que aquelas pessoas. E ele era santo, totalmente santo. Não tinha pecado. Ele falou, se eles não te julgam, eu também não vou te julgar. Não vou fazer, não vou exercer julgamento sobre você. Cristo nunca julgou uma pessoa, ele julgou espíritos, mas uma pessoa não. A pessoa que estava possuída pelo espírito, ele nunca julgou, porque ele era misericordioso. Então, nós precisamos exercer essa misericórdia. Misericórdia é o amor do Senhor por nós. Preciso viver exercendo a misericórdia. Precisamos amar a misericórdia. Eu preciso exercer a misericórdia como Davi. Sabe? Que estava lá e não julgou aquele que queria matar. O Anderson. O Anderson foi até assim, legal, porque eu entrei na cozinha e nós estávamos lá no refeitório. Aí o Zé passou pelo refeitório, ele entrou na cozinha e falou assim, gente, que palavra que o Anderson está dando. Eu estava ajudando, falei, sinto muito, gente, está indo embora. E eu fiquei assim, 10 minutos, eu cheguei meio que atrasada. Não vi nem o nome da palavra. Mas olha o que eu ouvi primeiro. Eu posso falhar com você, mas Deus não falha com você. Não dê valor à falha ou à dificuldade. Olha para a palavra. Aí ele falou que os discípulos no caminho de Emaús, o próprio Jesus falando com eles, e eles não reconheceram. Quando eles foram reconhecer Jesus? Lembra? No partir do pão. Quando eles sentaram para ter comunhão, e quando ele partiu o pão, que eles reconheceram, o que aconteceu? Jesus sumiu. Então, ele disse o seguinte, o próprio Jesus veio e falou com eles, mas eles não reconheceram. Na comunhão, os olhos deles foram abertos. Não se aparte da comunhão. Você quer ter revelação? Você quer saber o que Deus está falando? Não fique sozinho. Fique na comunhão. É na comunhão que Deus se revela. É quando você está junto e Ele parte o pão, que é a palavra, é que nós temos a revelação. O que importa é a revelação do Senhor em nosso coração. À medida que estamos andando, caminhando, as coisas foram esclarecidas. Ele falou assim, enquanto a gente estava começando, tinha muita coisa que a gente não entendia. Mas por permanecer, continuar caminhando, as coisas foram sendo esclarecidas. Exortação. Permaneça na palavra e no tempo certo você terá as respostas. Quer resposta? Não teve ainda? Continue. No tempo certo. No tempo. Ele não vai deixar você sem você ter a resposta. Ah, mas passou muito tempo. Não sei. Que tempo?
sabe o tempo certinho para Ele falar todas as coisas. E não adianta você espernear, você querer, você berrar, e aí você faz o quê? Que nem ele falou, né? Muitas vezes a pessoa sai da comunhão porque ele não consegue a resposta. Então ele acha que ali não é o lugar dele. Mas lembra que ele falou? Caminhe na palavra que Deus revelou no seu coração. E olha, toda palavra que Deus revela ao nosso coração, nunca ela diz sobre divisão. É sempre para estar junto. Deus nunca fala para dividir. Ele manda você permanecer na comunhão. Todas as coisas acontecem por causa da palavra revelada ao nosso coração. Não é toda palavra que você ouviu, porque muitas vezes a gente ouve e ela não chega até o coração. É a palavra que está no seu coração. E essa palavra, o que acontece? Vem situações, circunstâncias para tirar essa palavra de você. Por isso, tem tantas coisas, tantas situações que vêm para te desanimar. Tudo por causa da palavra que está no teu coração. Aí, o Gabriel, ele quis dizer um pouquinho também, ele falou sobre a filha de Jairo, que quando aconteceu o milagre, o que acontece? As pessoas chegaram até Jesus, ou ela está doente, vai lá correndo. Daqui um pouco ele virou, não vai mais não, não precisa, morreu, já morreu mesmo, não deixa. O que eles acreditavam? Só na cura de uma doença, e não que Cristo podia ressuscitar em algo maior. Então ele falou assim, para ver o milagre da filha de Jairo, quando Cristo entrou no lugar, o que ele falou? Fora, tudo sai tudo. Por quê? Tudo incrédulo. Gente, eram pessoas que conheciam a palavra, eram gente que estavam ali e participavam, mas não creram, não tiveram fé suficiente para um milagre maior. Quando Jesus não veio e não houve a cura da doença, eles encerraram. E aí instalou a incredulidade. Olha lá, milagre da filha. Um passo a mais. Você crê na cura, mas crê que Jesus pode reverter uma lei, ressuscitar? Então, esse é um passo a mais. Aí ele falou assim, e Moisés? Quando o povo pediu carne no deserto. Alguém já viu bando de pássaros no deserto? Onde não tem água, onde não tem árvore, onde não tem nada? Ah, vocês querem carne? Amanhã vocês vão se fartar. Deve ter muita gente rido. O que aconteceu? Muitas codornizes foram lá e eles se fartaram de carne. Uma nação inteira. 2 milhões, acho que eram, de pessoas. Uma nação. Aí ele fez assim, o braço de Deus encurtou? Será que ele não pode fazer milagres maiores? Então, é uma coisa assim, né, que, sinceramente, respirei muito fundo. Porque muitas vezes nós ficamos nessa circunstância, nós achamos que o braço de Deus encurtou. Não é que nós não falamos que Deus não pode fazer, mas o nosso coração começa a criar uma incredulidade e nós deixamos ela alojar no nosso coração. E aí Deus não pode fazer nada. Porque qual é o passo maior? É quebrar uma lei? Ué, ressuscitar é quebrar uma lei. É quebrar uma circunstância? Um deserto pode ter carne? Se Deus disse, se Ele disse, eu creio. Aí depois o Celso disse o seguinte: coisas que pecamos hoje
porque não atentamos o que Deus está falando. Vai participar de tudo aqueles que permanecerem na palavra, nas verdades ouvidas. Qual é a verdade que você ouviu? Se você permanecer nela, você vai participar de tudo. Aí também, por isso que eu falei que foi muita coisa, ó, mais outra. Os dois em caminhos de Emaús, eles falaram o seguinte: você já imaginou a paciência de Jesus falando com aqueles dois discípulos? Por quê? Jesus começou a falar assim: escuta, mas você não é daqui? Você está fora? Você não sabe que o nosso Senhor foi tirado? Ah, mas não, já aconteceu, já morreu. O que você está fazendo aqui? E Jesus tentando falar com eles, trazer a palavra, e eles nada. Conhecer a história que os profetas falaram. Então, de repente, a gente está com aqueles dois no caminho de Emaús. A gente conhece a história e é só uma história. Você ouve, você sabe, mas você não crê que aquilo pode mudar ou ter vida. Nos espelhar em Jesus, paciência que ele teve com os dois. Ele não podia ter desistido. Gente, ele caminhou, não sei quanto tempo. Ele caminhou um bom tempo com aqueles dois, conversando e falando e tentando, mas ele permaneceu com eles. Ele falou, sabe, é isso que nós precisamos começar a ter uns com os outros. Temos que ter paciência, crer. Vamos estar falando sempre a palavra, vamos exortar uns aos outros. Jesus sempre trata de coisas práticas, de caminhos de Emaús ainda. Traz as coisas à luz. Reconhecer a Jesus no Espírito. Nível de relacionamento diferente na ressurreição de Jesus. O que ele disse? Ele falou assim, gente, acho que foi o Pedro que falou. Assim, preste atenção. Jesus falou que ia ressuscitar após o terceiro dia. Quem estava no túmulo dele esperando ele ressuscitar? Ficou alguém do lado de fora fazendo contagem regressiva? Fizeram um rodízio de pessoas ou serões esperando? Não. Cada um foi para sua casa, foi chorar, foi se lamentar e esqueceram do que ele disse, que após o terceiro dia ele ia ressuscitar. Quer dizer, ali faltou a fé. A fé, o crer que o braço de Deus é muito mais longo do que a gente conhece. E ele falou assim, sabe, são circunstâncias práticas. Ele falou, por que não havia ninguém lá esperando? Eles se amedrontaram. Eles ficaram com medo. Ficaram tristes. Tá, ficou triste, Jesus morreu um dia, mas por que no segundo dia ninguém passou lá? E ele falou, detalhe, quem for lá ao terceiro dia foram as mulheres. Não foram os discípulos. Não foram aqueles que caminhavam com ele, que ele ensinava tanto sobre a ressurreição. Então, ele fala o seguinte, nós temos que nos apegar às verdades. Né? Que nem ele falou depois, a última coisa, da igreja de Tiatira. Ele falou, o que eu tenho contra ti é que não és nem morno, que não és nem quente nem fermoso. Ele falou, sabe, nós não podemos ser isso. Nós precisamos ouvir a palavra e crer. Amém? E à noite, no último dia, no sábado, né? Gente, a palavra de sábado foi uma lição para mim.
Porque o Celso quem trouxe a palavra. Eu esperava a maneira corriqueira do Celso trazer a palavra. A mesmice, a maneira dele. Porque cada um de nós temos uma maneira de falar. Gente, foi algo assim, fora de série, né, Thalita? Vocês são seres humanos ou espirituais? A primeira pergunta. O que você é? É humano ou espiritual? Como seres humanos, estamos condicionados a passar por todas as dificuldades de seres humanos. Então você escolhe o que você quer passar. Eu acho que já tem um tempo, né, que eu venho falando com vocês que a gente precisa ser muito mais espirituais e esquecer o ser humano. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quantas vezes nós falamos essa palavra? Quantas vezes nós já declaramos isso? Mas ainda estamos com o pé arraigado no mundo, sabe? Estamos com as nossas raízes no mundo. E se nós estamos com as nossas raízes aqui, nós vamos sofrer todas as consequências do mundo. Não é, a palavra diz que nós não vamos ficar fora do mundo. Nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. O que é? Você não tem que ter o desespero pela situação econômica. Você não tem que ter o desespero pelos rumores de guerra, pelos rumores de abalos sísmicos. Nada. Quem é que está te segurando? É o Senhor. Por acaso o braço de Deus encurtou? Que Ele não pode te salvar de qualquer circunstância? Precisamos ter consciência de que não somos humanos, mas somos espirituais. Deus quer que nós amamos ser misericordiosos. Precisamos buscar o atributo de Deus, que é ser misericordioso. Se você é um ser espiritual, você pode viver em qualquer lugar e nada vai te atingir. Aí ele falou um pouquinho da armadura, né? E da resistência. E ele contou também sobre aquele episódio que ele teve, que ele passou mal, e que um médico, anos atrás, um médico deu uma palavra dele. Aí os meninos não lembravam que era o Pedro, o Gabriel, né? Aí eles perguntaram, e o Pedro assim, não, as meninas querem saber, eram eles, os dois que eu estava ali perto. Eu falei, bom, fofoqueiro esses meninos. Aí eles queriam saber o que era. Então o Celso contou que ele teve um mal-estar, ele estava vindo de carro para Hebron, ele teve um mal-estar, que ele precisou voltar e ir para o hospital. Foi para o hospital, o pessoal ficou muito preocupado, achou que era coração. Aquela época, em Passos não tinha nada, não tinha médicos especialistas em coração, ele foi até Poços de Caldas, foi levado para Poços de Caldas. Chegou no do coração, fizeram todos os exames, falou, não tem nada de coração aqui, nada. Volta, o Celso está melhor, vai para casa. Daqui a pouco, daqui a uns dias, volta o Celso para o hospital, ruim de novo para morrer. O médico falou assim, não adianta para coração, porque coração não é nada. Foi para um gastro. Sabe o que o gastro falou para ele? Falou assim para ele, o senhor confia em Deus? O senhor conhece Deus? Porque olha, eu vou contar uma coisa para o senhor vai depender dele. Só ele pode cuidar do senhor. Sabe por quê, seu Celso? O senhor é assim, ó. O senhor é aquela pessoa que pode morrer só, rapidinho. Porque qualquer emoção, seja boa ou seja ruim, pode matar o senhor. Porque a parte de estômago, de vísceras dele, como que eu vou dizer, é frágil. Qualquer coisa que venha pode matar. Ele falou assim, se o senhor confia em Deus, pede para ele te ensinar a viver. O médico, gente, não sabia nada, não sabia que ele era pastor, que
Celso falou assim, sabe o que aconteceu daquela época para cá? Eu não me emociono com mais nada, nem bom, nem ruim, não quero saber do problema de ninguém, porque se eu quiser viver, eu tenho que aprender isso, eu tenho que ser uma água parada. Então ele falou assim, que bateram no muro da casa dele, bateram no carro dele, Celso, você não vai lá conversar com a Deus? Ele falou, não, Deus que se vire, ele sabe que eu não tenho dinheiro, ele que arruma, manda a pessoa embora, vai em paz, não tem nada não precisa resolver nada não. Então ele falou que ele está assim, ele agora não se emociona, não vai, porque ele tem que aprender a viver assim. Gente, como que é isso? Olha se não é você precisar totalmente de Deus. Viver dependente totalmente de Deus. Deixar sua natureza. Ele falou, nós temos que perder a humanidade. Ah, mas a humanidade é bom. Se você é um ser humano caridoso, bondoso, é bom. Naturalmente não. Não se esqueça dos princípios do reino. Você precisa dos dons espirituais. Você precisa ser misericordioso. Você precisa ser paciencioso. Você tem que ser benigno. Não tem que ter nada de humano. A palavra já diz que nós temos que ter as características de Cristo. Vocês perceberam que as três palavras se juntaram e elas formaram uma colcha com os retalhos que foram costuradas e criou um todo? Então, eu fiquei assim, muito agradecida ao Senhor por isso, sabe? E coisas práticas. O que eu, não é assim, não, faça isso, isso vai dar certo. Faça aquilo, isso vai dar certo. E uma dessas coisas da humanidade, sabe, eu creio nisso também, como o Celso falou, nós precisamos perder a nossa humanidade. Precisamos deixar de ser humanos para sermos espirituais. Você não vai ser um ser misto. Sabe, como existia na antiguidade, que tinha parte humano e o minotauro, né? Parte era touro, parte era vaca, Não existe mistura. Você não pode ser parte natural e parte espiritual. Ou você é uma coisa ou você é outra. O que você escolhe ser? E segundo aquilo que você escolher ser, é isso que vai acontecer. Sabe? Se você ficar com os seus pés na terra, fincado, esperando que o mundo te dê alguma coisa, que você obtenha algo do mundo, você é natural. Então você não vai ser espiritual. E deixa eu lembrar só vocês, o que aconteceu com Moisés? Ele não era natural, mas quando ele pediu carne, veio em abundância. Não é porque você não é natural que você vai sofrer nesse mundo, que você vai ser pobre, coitado, miserável. Esquece. Não é isso. Se você é espiritual, quem te segura na mão é Deus. E Ele é o dono de tudo. E você é co-herdeiro com Cristo. Quem falou que você não vai ter? Você não precisa se esforçar, não. Moisés não fez nada para as cordonizes chegarem. Elas chegaram. Foi mandado. E acabou. Sabe? Então, que nós sejamos ousados em querermos ser cada vez mais espirituais e crermos que é isso que Deus está trazendo para a gente, sabe?
a natureza divina, os dons do Espírito. Amém? Amém. Sem ser. Sobrou alguma coisa para mim? Não, na verdade eu participei, nós fomos à tarde, né? Foi eu, a Maria Cidinha, nós chegamos lá por volta umas 5h30, participamos do jantar, né? Lógico. Jantar, depois fomos participar da palavra, e essa palavra, a única palavra que eu ouvi, porque no domingo foi mais louvor, adoração, a ceia, tudo, depois teve o almoço, né? Mas assim, à noite, como a senhora falou aí do Celso, ele fez essa pergunta, né? E contou algumas passagens dele e tudo, e essa daí o médico falou que o médico, que a gente não pode desprezar a palavra, né? Talvez alguém que não seja do seu meio, de dar uma palavra para você, e você não acredita, ou você acredita. Foi o que aconteceu com o Celso, o médico falou para ele, ó, filho, seu negócio não tem nada a ver com o coração, seu negócio é outra coisa. Então é isso que muitas vezes acontece com a gente. Se você é um ser humano, né? O ser humano ele é reativo. Qualquer coisa ele já quer brigar, né? Já quer brigar, já quer discutir, já quer responder, quer te falar um monte de coisa. Soltar, como se fala, né? Soltar os cachorros e fazer um monte de coisa, né? E muitas vezes a gente sendo assim, reativo, humano, a nossa carne aqui, ela fala alto e você acaba fazendo coisa que você não devia fazer, né? Que não vai te levar para lugar nenhum, não vai acrescentar nada para a sua vida, você vai continuar tendo aqueles chiliques seus, aquelas coisas todas, e não vai resolver nada, não é verdade? Agora, se você é um ser espiritual, se você acredita em Deus, Deus está aqui, aquilo que você vai falar para outra pessoa, ou que alguém vai falar para você, não vai te atingir, né? Não vai pegar, não vai te atingir porque você está protegido pela palavra de Deus. Amém. Você é um ser espiritual. Agora, ao contrário, se você acha que você é um bambambam, que resolve tudo no tapa, na briga, tudo, você não vai resolver nada. Você não vai resolver nada. Então pensa bem, o Celso, se ele fosse brigar com tudo que aconteceu com ele, o cara bateu no muro dele, derrubou a casa dele, o muro dele inteirinho, e o cara falou, nossa, eu não tenho dinheiro para te pagar. Você pensa bem, o cara pegar e bater no seu muro, ó, eu não tenho dinheiro para pagar você. Se vira, dá seus pulos aí, eu quero receber e acabou. Ele falou, tá bom, não preciso pagar, vai, eu vou dar um jeito e acabou. E muitas vezes é assim, né? A gente acontece as coisas com a gente, você quer resolver. Você quer resolver de qualquer maneira. O cara bateu no seu, você vai pagar o estrago aqui. Você vai pagar. Eu tive uma experiência assim um tempo atrás aí, o cara bateu 2 vezes na traseira do meu outro carro que eu tinha, bateu 2 vezes, amassou, eu falei, ele falou, não, você vai na minha casa, assim, fala, a gente conversa, tá. Aí eu fui no funileiro, fiz o orçamento, levei para ele. Ele falou, mas você não fez boletim de ocorrência, não fez nada, eu não vou pagar nada. Eu falei, tá bom, você não vai pagar não. Não, o que eu posso te dar é tanto. Eu falei, tá, então tá bom, você me dá esse tanto, tudo bem. Aí passou um tempo, mandei arrumar, fui lá de novo. Ele falou, não vou dar nada para você. Eu falei, pensei bem assim, olha que aquele dia, o dia que eu fui, não estava sozinho não, eu sou pequenininho, mas eu estava junto com o meu genro, o Marcos tem 1,90 m de altura. O goleiro chegou lá, batemos, chamamos, ninguém atendeu. Eu acho que foi por Deus que o velho saiu lá fora, o homem não saiu lá fora, né? Porque o meu genro é meio esquentadão, ele é mais humano do que espiritual. No momento ele era, mas agora eu creio que ele está mais espiritual. E aí acho que Deus não deixou ninguém estar na casa dele lá, porque eu acho que a coisa ia ser feia. Aí, conclusão, eu paguei o conserto tudo, nunca mais de saber, pá. E a minha esposa sempre fala, não adianta.
não vamos se preocupar com essas coisas, bens materiais, coisa material para a gente não vira nada. Aí o Horácio sofreu uns bens material terrível, sofreu Horácio. Então, graças a Deus, Deus resolveu tudo, você está aqui, né? Nós estamos aqui. E agora, se você tivesse acontecido, não aquilo lá, mas outra coisa, se fosse um ser humano, rapaz do céu, você ia ficar endoidecido, você ia querer brigar com todo mundo, bater em todo mundo. Então é isso que acontece. Quando você é um ser espiritual, você, como o Celso falou, você vive em qualquer lugar. Mas se você é um ser humano, qualquer lugar que você vai, você briga. Porque tanta coisa que você vê, né? Você fala, caramba, mas olha, está acontecendo isso. Se você for obrigado a discutir, você não vai conseguir resolver nada. Então você entrega na mão de Deus, Deus sabe o que faz, né? Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado que defende nós em tudo. E é isso que acontece. Então a gente tem que ser isso mesmo, né? Não querer fazer as coisas por nossa própria vontade, deixar a nossa alma, a carne falar mais alto, né? O nosso ser humano, e muitas vezes a gente acha que é tão superior, né? Acha que é tudo na vida, mas a gente vê muita gente, mas no final das contas, meu amigo, o ser humano nada é. Amém? O que a gente pode ver, nós estamos estudando, Deus quer que nós nos desvencilhamos desta era. Ele quer que a gente não se misture com esta era. Como? Se apropriando mais dele a cada dia. E como o nosso comissionamento misericordioso, nós não devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tem muita gente que não se ama. Nós devemos nos amar como Cristo nos amou. É isso que vai fazer a gente mudar. É isso que vai fazer nós nos desvencilharmos desse mundo. Como nós vamos sair daqui? É claro que não. Vamos deixar de... Não. Mas os nossos pensamentos não vão estar mais no mundo. A gente vai estar no mundo, mas não vai fazer parte do mundo. Como nós vamos fazer? Aí eu lembrei da palavra que eu estava estudando ontem à noite. A maior coisa que você poderia pedir que Deus fizesse para qualquer homem seria fazer com que esse homem se tornasse um canal da palavra viva. Esta é a melhor coisa que você poderia pedir para você mesmo. Tornar-se um canal e começar a falar a palavra do Senhor, certo? Então o que ele está pedindo? Nós temos que amar o nosso inimigo. Está escrito. Amai os vossos inimigos, interceda por eles, creia por eles. Tudo é criação de Deus. Não cabe a nós falar, esse sim, esse não. Não somos nós. O Senhor é o juiz. Então Ele pede muito bem que nós pudéssemos pedir a Deus para que qualquer homem, qualquer um que seja, fosse um canal da palavra viva. E aí? Esse é o ministério do corpo de Cristo. Nós levarmos o amor de Cristo a toda a criação. Isso cabe a nós fazer. Os nossos olhos misericordiosos, olhos amorosos, o nosso olhar cura, o nosso olhar liberta, o nosso olhar faz qualquer coisa. Porque se nós estamos olhando, Cristo está olhando. Nós não somos templo do Espírito Santo de Deus? Deus enxerga alguma coisa errada? Deus errou em alguma coisa em fazer céus, terra, de todas as coisas?
Logicamente que não, porque ele fez com a bondade dele. E uma coisa que ele fez com a bondade dele, nunca nada que não seja dele vai prevalecer. E por que ele fala que nenhuma palavra pode voltar vazia? Volta vazia para ele. Ele nos dá e ele quer receber de volta. Ele nos dá uma bênção, nós devolvemos a ele bênção dobrada. Vem dele e volta para ele. Esse é o ministério do corpo de Cristo hoje. Amar. Amar, amar, amar. Nós não precisamos mais lutar com Deus para conseguir uma bênção. Não precisamos mais. Nós não temos que provar mais nada para ninguém. Cristo pagou a nossa dívida e fez tudo por nós. O que nós temos que fazer é nos apropriar da verdade. E a verdade é Cristo. É simples. Nós é que decidimos se é simples ou se é complicado. Depende de nós. Somente de nós. Da parte de Deus, feito está. Olha, o que Deus tem colocado nas nossas mãos hoje é muito grande. É muita coisa, muito. Ele tem nos posto, tem nos colocado numa posição de autoridade. Autoridade para quê? Para julgar? Nós somos juiz? Não, nós não somos juiz. Nós somos abençoadores. Pessoas que creem por toda a terra. Não é crer aqui por nós que estamos aqui. Nós temos que crer pela criação de Deus. Aí virá o fim, quando todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que Jesus é Senhor. Aí virá o fim. Fim de todo esse engano que está aí. Amém? Amém. Ó, nós falamos isso no nosso coração, com amor, com fé, sabendo que quem deu a palavra é fiel para cumprir. Então é nisso que nós cremos. Nós cremos no Senhor que deu a palavra. Amém. É nele que nós cremos. Amém. Amém. Somos livres para isso. Amém. Amém.